Este é o seu Jornal da Manhã e eu sou Marcos Nogueira, trazendo a notícia para você logo que ela acontece. Estes são os nossos destaques do dia. TCU pode afastar o presidente por dano às contas públicas, diz procurador. Primeira parcela do auxílio emergencial pode vir com valor a maior. Governo refaz cronograma e prevê 9 milhões de vacinas a menos em abril. Governo do Rio fecha praias do estado, mas libera comércios e bares. A chanceler Angela Merkel cancela o confinamento estrito da Semana Santa decretado em dias antes e o atribui a erro seu. TCU pode afastar o presidente por danos a contas públicas, diz procurador. Pode o presidente da República ser afastado de suas funções sem passar por um processo de impeachment? Segundo o Ministério Público, existe sim essa possibilidade. Na Constituição, há inclusive um pedido para que o presidente Jair Bolsonaro seja afastado da liderança dos Ministérios de Saúde, Economia e Casa Civil, devido à má condução da crise da pandemia no país, baseado no artigo 44 da nossa Constituição. O Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, pediu ao órgão de contas que Bolsonaro seja substituído pelo vice-presidente Hamilton Mourão no comando dessas funções. O motivo seria a configuração de dano errário, declarou em entrevista à Veja. No pedido, o procurador afirma que pode haver prejuízo aos cofres públicos se não houver atendimento adequado à população na pandemia. Não há prazo para o TCU analisar o pedido. Em casos assim, é designado um relator que pode tomar a decisão sozinho ou submeter o pedido ao plenário do tribunal. Primeira parcela do auxílio emergencial pode vir com valor a maior, para suprir os meses iniciais de 2021, aos quais os trabalhadores passaram sem nenhum tipo de ajuda por parte do governo. A narrativa surgiu quando o governador do estado do Piauí, Wellington Dias, se reunia com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e informou que o Congresso estaria estudando a viabilidade de uma primeira parcela com valor maior para suprir os meses sem um auxílio emergencial. Entretanto, no momento em que o governador informou a possibilidade, o Congresso Nacional ainda não havia aprovado a PEC emergencial, que viabilizou o retorno do auxílio emergencial. Logo após a aprovação da PEC, e com a medida provisória editada assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, nada foi informado sobre o valor da primeira parcela ter um valor maior. Além disso, com o orçamento de 44 bilhões fora do teto de gastos para viabilizar a nova rodada de pagamentos, o auxílio emergencial está contado para atender os 45,6 milhões de beneficiários em suas 4 parcelas de valores de R$ 150 a R$ 375. Logo, para que uma primeira parcela fosse liberada com valor maior, os gastos com auxílio emergencial extrapolariam o teto de gastos do benefício, o que de fato inviabilizaria um novo valor no pagamento da primeira parcela. Governo faz cronograma e prevê 9 milhões de vacinas a menos em abril. O Ministério da Saúde mudou novamente o cronograma de entrega de vacinas da Covid-19 e espera agora receber cerca de 9 milhões de doses a menos em abril, do modelo AstraZeneca-Oxford, envasado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Segundo a previsão apresentada nesta terça-feira,
O laboratório deve entregar no próximo mês 21,1 milhões de doses em vez de 30 milhões. É a quinta vez que a pasta altera o número neste mês. Em nota, a saúde disse que não é responsável pela redução no cronograma. Para concretizar o envio dos imunizantes, a pasta depende da entrega efetiva das vacinas pelos laboratórios fabricantes, afirmou o Ministério. No cronograma apresentado nesta terça-feira, o Ministério também não deixa claro o total de doses esperada para abril. Antes, a pasta previa a entrega de 57,1 milhões de vacinas para o mês. Este número incluía ainda 1 milhão de unidades da Pfizer. Agora, a saúde afirma que de abril a junho serão entregues 13,5 milhões de doses dessa farmacêutica, mas não detalha o número previsto para o próximo mês. Apesar da redução em abril, o Ministério ainda espera receber cerca de 100,4 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca envasadas na Fiocruz no primeiro semestre de 2021. A saúde ainda prevê a entrega de vacinas de empresas que nem sequer apresentaram dados exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para a liberação do uso emergencial, como a Sputnik V, 400 mil doses no mês, e a Covaxin, 8 milhões no mês. Há ainda dúvidas se a Índia irá liberar 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford, fabricadas pelo Instituto Serum, que o Ministério espera receber também em abril. E o Rio de Janeiro continua lindo. O governo do Rio fecha praias do estado, mas libera bares e comércios. Todas as praias do estado do Rio de Janeiro estão fechadas ao acesso de pessoas, incluindo permanência nas areias ou banho de mar. A proibição entra em vigor entre os dias 26 de março a 4 de abril. Porém, estão liberadas atividades do comércio, bares e restaurantes. As medidas constam em um decreto publicado nesta quarta-feira e visa conter a propagação do Covid-19. Também foram suspensas no estado as aulas presenciais das redes públicas e privadas. De forma mais branda do que adotado na capital, Rio de Janeiro, ou no município de Niterói, o decreto estadual permite a abertura de bares, restaurantes e lanchonetes desde que funcionem com até 50% da capacidade da locação, sendo o consumo de bebidas alcoólicas autorizadas apenas para clientes sentados. Segundo o decreto estadual, assinado pelo governador Cláudio Castro, os estabelecimentos podem permanecer até às 23 horas, com a entrada permitida até às 21. Atividades em casas de shows, boates e eventos com a participação de públicos também são suspensas. Podem ser realizadas atividades esportivas individuais, ao ar livre e também de alto rendimento, sem a presença de público. Fique em casa. Internacional. Angela Merkel cancela o confinamento estrito na Semana Santa decretado um dia antes e o atribui a erro seu. A decisão, difícil de aplicar no prazo previsto, havia gerado confusão entre os cidadãos e críticas do comércio. Este erro é somente meu, disse a chanceler alemã Angela Merkel, nesta quarta-feira em uma breve e excepcional declaração à imprensa. Depois de se reunir em videoconferência com os líderes regionais e ter voltado atrás de uma das medidas que tinham acordado há pouco mais de um dia. O erro constitui em decretar confinamento estrito, com o fechamento quase total da vida pública durante a Semana Santa, para tentar deter o avanço da terceira onda do coronavírus. Na madrugada de segunda-feira para terça, Merkel deu entrevista coletiva para anunciar 5 dias de fechamentos entre 1º e 5 de abril. A quinta-feira santa, que é o dia útil, passaria a ser feriado, assim como o sábado, para deter, na medida do possível, a atividade e diminuir os contatos dos alemães. Ao meio-dia desta quarta-feira, 8 da manhã, em Brasília, Merkel cancelou a decisão, que foi tomada com a melhor das intenções, e pediu desculpas. Lamento profundamente e, por isso, peço perdão a todos os cidadãos, afirmou. O confinamento da Semana Santa tinha criado confusão nos cidadãos e nas empresas porque não estava claro como seriam considerados oficialmente esses 2 dias adicionais de descanso propostos pelo governo. Os trabalhadores tinham que gastar dias de folgas ou de férias. Esses dias seriam remunerados? O que aconteceria com escolas e creches? Merkel admitiu que a decisão foi precipitada e que não havia tempo suficiente para implementá-la, de modo que a relação entre custo e benefício fosse razoável. Transformar a Quinta-feira Santa de dia útil a feriado exigiria a aprovação do Parlamento, refletiu a revista semanal Der Spiegel,
antes da coletiva da chanceler. Outra opção seria aprovar uma ordem que depois os estados federados deveriam implementar. Não houve tempo suficiente para nenhuma das duas possibilidades. Estamos pensando nisso desde ontem de manhã, terça-feira, e não encontramos uma solução que pudesse ser implementada tão rapidamente, disse um funcionário à revista. O governo federal e os estados acordaram na terça-feira para a tímida declaração que começou há 2 semanas. O número de casos está aumentando excepcionalmente e os leitos de UTI estão se enchendo de novo, disse Merkel em uma entrevista coletiva às 3 da manhã, depois de se reunir durante quase 12 horas com os líderes regionais. Decidiram então que o país ficaria quase totalmente paralisado na Semana Santa entre os dias 1º e 5 de abril. Todo o comércio permaneceria fechado, exceto as lojas de alimentação, que só poderiam abrir no dia 3, e as reuniões ao ar livre seriam proibidas. Seria muito bom que os nossos governantes, quando errassem, voltassem também atrás e pedissem desculpas. Ficamos por aqui. Um bom dia para você e até amanhã de manhã no nosso Jornal da Manhã.